Boa noite, pessoal. A paz do Senhor Jesus reine sobre vossa vida. Amém? Aqui quem vos fala é seu irmão Cristo, pastor Marconi, para a glória do Senhor. Irmãos, querer ser breve, serei bem rápido naquilo que eu tenho para falar objetivadamente. Vou te falar algumas coisas, alguns fatores principais na minha vida. Posteriormente, eu contarei por requintes de detalhe não só esse testemunho, mas todos os outros que ainda agrupam em minha vida. Ou seja, que eu tenho como experiência com Deus, o que eu vivenciei para a glória do Senhor. Antes de tudo, eu quero ler uma palavra, foi o que Deus me achou. Assim foi como Deus te achou também. Lucas capítulo 19, versículo de número 10 vai dizer assim, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Assim como o projeto Mais Uma Chance Brasil, ele tem por objetivo, como o próprio Cristo, dar mais uma oportunidade, mais uma chance para aqueles que estão desmotivados, aqueles que estão sem rumo e direção, como outrora eu vivenciei, eu vivi isso aí. Eu vivi uma vida sem rumo e sem direção. Só que o Senhor veio buscar e salvar o que estava perdido. Essa pessoa que estava perdido era eu. Talvez você também estava perdido. Talvez você também foi encontrado pelo próprio Deus. Lindo é os feitos do Senhor, irmão. Grandes coisas tem o Senhor para a tua vida também. Saiba que você é um escolhido do Senhor. Saiba que você, Deus não te esqueceu. Pode o mundo dar as costas, pode tua mãe e teu pai esquecer de você. Pode uma mulher se esquecer do teu próprio filho, a qual ela amamenta, tem saído do teu próprio ventre. Mas Deus nunca vai te esquecer. Ferramentas forjadas contra ti ou preparada contra mim e contra a tua vida não há de prosperar. Saiba disso apenas, é o que você precisa saber. Mas eu quero te dizer, vaso, que Deus me resgatou do lamaçal, do charco do lodo. Deus me tirou da mão de Satanás, assim como Ele quer tirar você também. Esse é um pouco do que Deus fez na minha vida, irmão. Aqui é um ex-viciado, um ex-morador de rua, ex-criminoso. Uma pessoa que infelizmente desmotivada por tudo e por todos, muitas das vezes até sem oportunidades, ou oportunidades que vieram e eu não soube aproveitar. Mas eu venho aqui como motivação, como uma pessoa que está aí simplesmente orando, intercedendo e acreditando que tem pessoas assim como eu tive uma outrora, como eu vivenciei a vida do pecado, está ainda vivenciando a prática do pecado. E eu espero que esse vídeo ele possa te ajudar de alguma maneira. Não simplesmente o vídeo que esse ser finito está fazendo, mas o que Deus fez na minha vida. Irmãos, eu confesso para vocês que eu não acreditava muito em Deus. Eu confesso para vocês que nem de crente eu gostava, irmãos. Essa é uma verdade. Mas eu quero que você saiba de algo, que Deus é lindo. E Deus é bom o tempo todo, irmão. Deus ele foi bom comigo. Deus ele me achou. Assim como eu estava perdido, como Zaqueu, nosso irmão em Cristo Jesus, ele foi encontrado e achado pelo nosso Senhor, assim foi a minha alma. Irmãos, eu quero te dizer que eu tinha 18 anos de idade, mais ou menos, quando eu conheci as drogas. A verdade, uma delas, eu já conhecia há alguns anos passados. Na minha menor idade, eu já tive a oportunidade de conhecer as drogas. Maconha, cocaína, crack. Porém, eu só tinha utilizado maconha. Só que ao passar do tempo, eu me amiguei, eu conheci minha esposa. Fui para o Pernambuco, aí a conheci lá. Trouxe ela para cá. E com 18 anos eu tive a oportunidade de ser pai. Só que com 17 anos e alguns meses, eu tive a oportunidade também de conhecer o crack. Infelizmente foi o pior encontro que eu tive na minha vida. Foi encontrar essa droga devastadora, destruidora de lares, destruidora de vidas, destruidora de sonhos. Eu tive a oportunidade de conhecer, infelizmente. Mas se eu não tivesse conhecido, talvez a minha história não seria o que eu vou contar para vocês hoje. Irmãos, desculpa também tomar o tempo de vocês, mas foi o que Deus fez comigo.
Talvez você que vem ouvir possa também se identificar com tudo que eu vou te mencionar, o que eu vou te falar aqui. Vou ser mais breve possível, mais rápido que eu puder, para também não te deixar enfadonho. Eu quero te dizer que quando eu conheci, eu me viciei, foi tipo amor à primeira vista. Eu vi, me amei, me apaixonei e fiz um casamento com as drogas, acredita? Nessa daí, morando em Santo André, São Paulo, o grande ABC, aonde que, infelizmente, essas experiências devastadoras acabou com a minha vida. Várias vezes eu me separei da minha esposa por conta das drogas. Enfim, o estágio que eu passei foi um estágio avançado. Conheci as drogas, prostituição, bebedeira, fui para o mundo do crime, tive experiência há pouco tempo, mas nas drogas por muitos anos. Muitas das vezes dentro de mim eu pedia socorro, eu falava, meu Deus, mesmo ainda sem acreditar tanto, mas ainda eu acreditava que tinha um Deus no céu, pronto, Deus no céu, essa era a minha fé, era só isso, pronto. Quantas das vezes eu pedi a morte, e eu vou te dizer por quê, porque sendo assim, quando eu me apaixonei pelas drogas, pelo crack, precisamente falando, a minha vida dentro de casa, com a minha família, virou de perna pro ar. Eu já não tinha mais confiança de mãe, de pai, de irmãos, de ninguém, amigos, ninguém confiava mais em mim. Os amigos que eu tinha se afastaram por conta, sabendo que eu estava usando esse tipo de droga. Cheguei na lama, no estágio 0. Perdi a esposa por diversas vezes. Deixei a casa, abandonei tudo. Um certo dia eu abandonei e fui morar lá em São Bernardo do Campo. Chegando em São Bernardo do Campo, pensando que eu fui para casa de algum amigo, algum conhecido, não. Eu fui para Sarjeta, fui morar na rua. Passei 1 ano morando na rua. Tive percas, primeiro da dignidade, segundo até de família. Lembro-me eu, quando eu estava na rua, liguei para minha mãe falou que a minha avó tinha falecido. Fiquei 3 dias mal. Quem me ajudou foi uma senhora que eu tinha ajudado a princípio, quando eu também a conheci na rua. Mas enfim, a realidade é que eu fui parar na rua. Passei esse 1 ano morando na rua, comendo com o pão que o diabo amassou, passando dificuldade, sendo acordado pela polícia, chutando as minhas pernas, sendo jogado água quente, muitas das vezes quando eu estava em alguns lugares, querendo me amparar do frio, da sede, ou até mesmo utilizar drogas escondido. Confesso a vocês que fiz algumas coisas impróprias para também poder me alimentar até usar droga. Foi rápido, não foi, certo? Tirei vida de ninguém, nada disso. Na época que eu morei na rua, de maneira nenhuma. Simplesmente eu fui pegar coisas que não eram minhas para mim poder utilizar droga ou até mesmo sobreviver, comer. Medo tinha bastante. Isso foi uma realidade minha, passei por isso. Sendo assim, voltei para minha casa, voltei para minha esposa, ela me aceitou. Passei 1 mês bem, depois fiz uma besteira, tomei uma atitude inconsequente, fui parar na prisão. Fui parar na prisão e passei lá 9 anos e alguns meses preso, por conta de atitudes erradas. Sendo assim, irmãos, passa 5 meses preso. E durante esses 5 meses, sem saber o que fazer, família abandonou, não queria saber de nada. Não queria saber de nada de mim, não mandar notícia, não sabia de ninguém. Foi no belo dia que eu comecei a frequentar os cultos. Passou um tempo, lembro-me eu que todo culto que eu ia no dia de visita eu começava a chorar, igual uma criança. Um monte de vagabundo, um monte de cara que eu falava, meu Deus, o que está acontecendo? Ficava constrangido e envergonhado, mas estava lá. Saía, na outra semana estava lá de novo. Até que um belo dia estava no RO, perto do RO, conversando com alguns amigos.
ou os conhecidos. Aonde que tinha um irmão, eu posso dizer esse nome, o irmão Alain, ele estava pregando a palavra, falando do amor de Deus, e aonde que ele falou o testemunho de um dos nossos pastores na época, nome cujo não vou citar aqui, porém estava falando sobre a vida dele, e eu vi aquilo, impactou dentro de mim, eu não falei nada para ninguém, eu estava fazendo uso de entorpecente naquele momento, eu ia fazer o uso. Na hora, eu falei dentro de mim, se o Deus desse cara aí mudou a história dele, se ele mudar a minha, eu aceito ele e vou morar na igreja para fazer a obra e a vontade dele. Foi dito e certo, irmão. Ele estava contando o testemunho. Na hora que ele virou, ele falou assim, eis que meu Deus manda te dizer. E para você saber que é Deus, você falou para ninguém, você falou aí agora, dentro do teu coração. Se o Deus desse homem que mudou a história dele falasse com você, você mudaria de vida. Você aceitaria a mim. Na hora, caiu o temor, irmão. Eu fiquei perplexo, chorei. Naquele momento, fiquei atônito. Entreguei aquilo que eu ia fazer na mão dos amigos. Falei, a partir de hoje, não tenho mais compromisso com ninguém. O meu negócio é aceitar Jesus. Eu vou para a igreja fazer a vontade dele. Que ele me use conforme a vontade dele. Fui para a igreja, falei, onde que tem o pastor? Cadê o pastor? Quero falar com o pastor. Fui lá, aceitei a Jesus. O pastor fez minha confissão. Passei a ser membro da igreja. Comecei a aprender com o Espírito Santo, com os meus irmãos. Tem um professor chamado Robson, meu amigão, meu irmão Johnny, meu irmão José Nilton, que me ajudou bastante, o irmão Henrique, o Magno, todas as outras pessoas que me ajudaram, pastor Kleber, Daniel também, todos os meus amigos e irmãos que me ajudaram, me ensinando a palavra. Passou o tempo, foi passando o tempo, adquirindo ali conhecimento, o Espírito Santo de Deus trabalhando na minha vida, me mudou a minha história. Eu passei a conhecer Deus verdadeiramente. Deus mudou a minha história profundamente. Deus mudou tão rápido a minha vida que Ele começou me levantando aos poucos daquele que estava caído. Sendo assim, foi passando o tempo, irmão, e eu conhecendo a Jesus. Deus chamou para essa graça, me formou como obreiro, e por aí foi, até chegar onde eu cheguei, pela tua infinita misericórdia. Irmãos, grato sou a Deus por conta de tudo isso que Ele fez. Aquele homem que estava destruído, com a vida derraigada, Deus arrancou do lamaçal do pecado, Deus firmou meus passos sobre a rocha, colocou um novo cântico na minha boca. Deus pode fazer com você do mesmo modo. Em nome do Senhor Jesus. Deus, Ele é lindo e Ele pode fazer isso aí também na tua vida, amém? Irmãos, eu quero que você entenda e você saiba que Deus, Ele transformou a minha, Ele pode transformar a sua também. E para você saber mais um pouquinho, esse vídeo tem uma continuação. Não perca os próximos capítulos, que continuarei falando o que Deus fez na minha vida por intermédio da tua palavra, amém? Que Deus abençoe a sua vida em nome do Senhor Jesus.